da palavra. Aleluia. Agora foi, pastor, porque estava desligado aí. Ah, desculpa, mas tá alto meu microfone. Tá bom? Eu levei um susto, irmãos. Irmãos, graça e paz. Você que está fora do prédio, por gentileza, vamos entrar. Vamos retornar à nossa programação do nosso jejum 40 horas. Aleluia. Mas não está aumentando, não? Glória a Deus. Levei um susto. Amém. E aí, Franz? Tudo ok? Aleluia. Glória a Deus. Vai ser celebração, amém, meus irmãos? Então vem pra frente, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Glória a Deus. Jovem, vem, irmãos. Vamos dançar. Você quer dançar? O povo está animado, irmãos. Amém. Então, passo a bola aí para o pessoal do louvor aí. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui na presença dEle? Glória a Deus, a alegria do Senhor, a nossa força, a alegria do Senhor está sobre nossas vidas, amém? Glória a Deus! O vento sopra forte, as águas não podem afogar. O vento sopra forte, em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que vejo. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 O vento sopra forte, as águas não podem afogar. O vento sopra forte, em suas mãos. Eu me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A
Somos o povo mais feliz desse mundo. Aleluia! Ninguém pode parar esse povo feliz, amém? Glória a Deus! Vamos continuar no mesmo ambiente. Oh! Essa igreja é uma igreja de vencedores. Aleluia! Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos, pelo que temos, o que nos move, é o que nós queremos, nação santa. Estamos de pé. A perseguição não parou a viver, o Coliseu não parou a viver, o Senhor não parou, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém, a perseguição não. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que temos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, dizemos por fé, estamos de pé. Estamos de pé. Somos uma igreja de vencedores, aqueles que prevalecem, servidos na rocha. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não
noite. Toda honra, toda glória, toda honra, toda glória a Ele. Oh! O adorado está entre nós. Diga a Ele: vem me buscar. A igreja está se preparando para esse tempo de estarmos face a face com o Senhor. Existe um povo neste lugar apaixonado por Jesus. Existe um povo que está tirando um tempo de consagração. E o povo de Deus é um povo alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia. Quando disserem que você não pode, que você não vai conseguir, lembra daquele que te fortalece, aquele que te coloca no lugar certo. É Ele que exalta, é Ele que abençoa a sua vida, é Ele que cuida de você. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Glória a Deus! Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Aleluia! Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele veio me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele veio me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele veio me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Oh, xaracantarabarabatai, o ramante desta te quebras. Pode mandar, Senhor, uma unção nova. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele veio me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele veio me buscar e com Ele eu irei. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá.
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Prepara, igreja. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Ele diz: eis que veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia, aleluia. Alguém pode acender essas luzes aqui para nós, por favor? Aleluia. Diga para o seu irmão, aleluia. Diga a mão para o outro seu irmão, aleluia. Agora você fique de pé e dá um aleluia bem forte para o Senhor. Aleluia, aleluia. Ele é o Senhor, amém, irmãos? Aleluia. E nessa mesma dimensão de fé, de presença, de entrega ao Senhor, o Senhor fala para você: você entrará hoje em uma nova medida de unção para a sua vida. Você não veio aqui em vão, você veio para receber algo da parte de Deus, e você vai receber hoje, nessa noite, algo da parte de Deus para a sua vida. Nossas vidas nunca mais será a mesma. Por quê? Porque encontramos o Senhor. E quando encontramos o Senhor, somos saciados pela presença, pela vida, pelo fluir de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Há muito mais de Deus para fazer na sua vida. Sabe, irmãos, esse jejum não é à toa. Nós estamos aqui nos enchendo de Deus. E sabe, irmãos, nós vamos sair daqui transbordando, cheios de testemunho de vida. Diga aleluia. Oh, meus irmãos, nós estamos sendo preparados para testemunhar a vida do Senhor. E quando você sair daqui nessa noite, quando você voltar para sua casa, para a sua célula, voltar no dia a dia durante a semana, você vai testemunhar na sua célula, você vai testemunhar para os seus vizinhos como foi o jejum na sua vida. Se você busca, você vai encontrar mais do Senhor Jesus. Se você tem sede, você terá mais do Senhor Jesus. Ah, irmãos, o Senhor vai abrir selos nesse lugar, vai desatar agora bloqueios que talvez estavam na sua vida, e você vai começar a fluir muito mais no Senhor Jesus. Diga aleluia. Algo da parte de Deus para a sua vida. E nós vamos sair daqui testemunhando daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Diga glória a Deus. Há um testemunho vivo. E sabe, irmãos, eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos, porque Deus tem algo preparado para nós nesse lugar. Eu vejo uma cascata de água viva para vir fluir na nossa vida nesse lugar. Eu vejo um manancial do rio de Deus vindo nesse lugar. E quando ele entrar dentro de você, a sua vida vai receber um reboliço dos céus, e você nunca mais será o mesmo. O tamanho da sua sede pelo Senhor nessa noite será o tamanho da dimensão da água viva que Deus tem preparado para você nesse lugar. Diga amém. Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero compartilhar algo aqui com os irmãos. Nós como cristãos, nós temos um testemunho vivo. Quando encontramos Jesus, todo cristão que encontra Jesus, a vida dele é marcada, sim ou não? A vida do cristão é marcada pelo testemunho de Cristo Jesus, de quem Ele é no Senhor Jesus. Então nós somos marcados pelo Senhor, e quando nós somos marcados, nós somos transformados pela vida de Deus. Todos nós aqui tivemos um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, e eu creio que a sua vida foi marcada pelo poder e pela glória do Senhor Jesus, amém? E quando nós temos essa vida, a essência de Deus dentro de nós, quando nós somos marcados de Deus, nós somos cheios de testemunhos para dar. Nós somos cheios de testemunhos de vida. E sabe, o seu testemunho vai edificar outras pessoas. O testemunho da sua vida, o testemunho do seu casamento, dos seus filhos, vão testificar em outras vidas. Outras pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença, e vão querer o mesmo Jesus seu. Diga glória a Deus. Há um testemunho de vida nesse lugar, sim ou não?
Há um testemunho de vida, porque nós chamamos a existência de Deus, e Deus veio ao nosso encontro, e a nossa vida foi impactada e marcada pelo poder de Deus, a glória de Deus fluindo em nós, e quando a glória de Deus fluindo em nós, nós somos transformados. Então nós passamos agora passamos a testemunhar Cristo Jesus em nós, passamos agora a avançar no Senhor Jesus, porque a nossa vida, a nossa história foi marcada por um Deus vivo. Nosso Deus não é um Deus morto, mas o nosso Deus é um Deus vivo, que ressuscitou dentre os mortos, e Ele tocou em você. Quando Ele tocou na sua vida, saiu poder, saiu transformação, saiu mudança de vida, saiu restauração, saiu transformação, sabe, irmãos? E nós temos que glorificar esse Deus, encher a nossa fé de ousadia, e sair para fora, sair para Rio Preto e toda a região, e testemunhar o poder e a grandeza de Deus no nosso meio. Diga glória a Deus. Quantos irmãos vão testemunhar o poder de Deus sobre a sua vida? Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver a diferença de Cristo Jesus. Então, o nosso testemunho vai mudar vidas. O testemunho da sua célula vai transformar vidas lá no seu bairro. O seu testemunho vai transformar os vizinhos da sua rua. O seu testemunho vai transformar a sua escola. O seu testemunho vai transformar o ambiente do seu trabalho. Por quê? Porque você é marcado pela glória e pelo poder do Espírito Santo. Diga aleluia. Oh, meus irmãos, nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para marcar a história, a geração. E quando Deus encontra você, Ele te chama para mudar ambientes. Onde você vai entrar, o seu testemunho de fé vai mudar ambientes. O seu testemunho vai trazer salvação. Diga glória a Deus. Eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos a respeito de 3 testemunhos aqui, poderosos. E esses testemunhos, eu quero começar com uma pessoa que nós conhecemos muito. Quem conhece a história de Zaqueu aqui? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo então em Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, diga assim comigo, maioral dos publicanos, e rico, olha, continuando o texto, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa daí, pois me convém ficar hoje, aonde? Aonde, irmãos? Aonde, irmãos? Na sua casa. Olha só, irmãos, veja bem, toda criança judia que nasce, os pais nesse período de 9 meses de gestação, os pais começam a preparar e começam a estudar qual é o nome que ele ia dar ao filho. E quando um judeu, uma criança recebe um nome, ele recebe um significado, e esse significado ele deve carregar por toda a sua vida. Diga assim comigo, ele deve carregar por toda a sua vida. Não foi diferente com Zaqueu. Os pais escolheram o nome de Zaqueu. E sabe, irmãos, o significado de Zaqueu aqui, o significado dele, quando o pai e a mãe colocou o nome dele de Zaqueu, o pai e a mãe estavam dizendo: essa criança será uma criança pura, inocente, uma criança correta. Então Zaqueu recebeu esse nome. Então ele deveria testemunhar o nome que estava sobre ele. Zaqueu, puro, correto. Ele teria que carregar esse nome, testemunhar esse nome de correto. Mas ao decorrer da sua caminhada,
ao passar dos anos, a sua vida foi tomando outra dimensão, e ele então foi escolhendo outros caminhos, e por escolher outros caminhos, ele acabou perdendo, e o testemunho que ele carregava, o testemunho que estava sobre a vida dele, de puro, de correto, foi deixando de existir. E quanto mais ele crescia, ele foi mudando o ambiente do seu coração. E sabe, irmãos, Zaqueu, ele tinha uma profissão muito importante. Zaqueu, a profissão de Zaqueu, ele era coletor, diga assim comigo, coletor de impostos. E olha só, e ele então tinha uma função muito grande naquela cidade. Ele coletava todos os impostos, ele coletava todos os impostos que estavam ali sobre aquela cidade. Mas por desviar o seu coração e perder a essência do testemunho do seu nome, como que Zaqueu era conhecido? Diante da sociedade, diante daquela cidade? Não era um puro mais, não era um homem correto mais, mas ele era um homem publicano. E sabe o que acontece, irmãos? Esse nome dessa pessoa, de Zaqueu, ele foi visto como, diga assim comigo, ladrão. Zaqueu passou a ser chamado e conhecido com o nome de ladrão, que roubava as pessoas. O seu caráter então estava torto. Então o testemunho que ele carregava não era de uma pessoa correta, mas o testemunho que ele carregava sobre a sua vida era de um ladrão, de uma pessoa de mau caráter. Mas veja bem, irmãos, ele pegava o dinheiro dos impostos das pessoas, cobrava ali, só que ele, além dele cobrar aquilo que deveria ser cobrado, ele cobrava ainda muito mais. E nos seus relatórios diante ali, de demonstração ali no trabalho, nos seus relatórios para os seus superiores, ele demonstrava que as pessoas não estavam pagando menos, estava dando menos recursos nos impostos, e com isso, o dinheiro que ele pedia ao povo, que ele pegava do povo, ele estava guardando no seu bolso, ele estava se enriquecendo, e as pessoas da cidade sabiam disso, sabia da história de Zaqueu, sabia da fama de Zaqueu, que ele era corrupto. Mas sabe o que acontece, irmãos? Zaqueu, ele era um camarada que as pessoas, que os judeus não gostavam de ficar perto dele, por causa das suas atitudes, por causa do seu testemunho. Zaqueu então se tornou um homem sozinho. Diga assim comigo, sozinho, isolado. Por quê? Porque as pessoas não queriam estar com Zaqueu, as pessoas não queriam conviver com ele, porque ele era corrupto, que ele era ladrão, que ele era terrível. Esse era o testemunho dele conhecido na sociedade. E ele ficava isolado. Ele tinha poucos amigos, e os seus poucos amigos pareciam mais inimigos do que amigos. Estavam com ele por causa da sua riqueza. Eu acredito, irmãos, que à medida que Zaqueu foi crescendo, ele foi amadurecendo. À medida da sua caminhada, da sua vida, e ele foi percebendo que não adiantava roubar muito dinheiro, porque o dinheiro que ele tinha, a Bíblia conta que ele era quem? O maioral. Diga assim comigo, ele era o maioral. Então ele era o maior, ele era o mais rico de toda a cidade ali. Então, entenda algo, ele começou a perceber que toda a riqueza que ele tinha não poderia dar a ele verdadeiras amizades, que o testemunho que ele carregava não era o testemunho que os pais
deram a ele. E ele começou a perceber isso no seu coração. E teve um certo tempo, ele ficou sabendo que Jesus ia passando naquela cidade. E onde que Jesus passava, havia o que, irmãos? Uma multidão. Diga assim comigo, multidão. Havia uma multidão. E é interessante que ele sabia o local onde Jesus ia passar. Mas a Bíblia diz que Zaqueu era uma pessoa bem pequena, de baixa estatura, sim ou não? Ele viu a multidão e não conseguiu enxergar quem? Jesus. Ele disse: eu quero enxergar Jesus, eu preciso saber de quem é essa pessoa, eu preciso saber de quem é esse Jesus. E então é interessante que ele subiu em uma figueira, uma falsa figueira. E essa falsa figueira significa que essa árvore dava fruto ruim. Irmãos, ele não subiu naquela falsa figueira à toa. Quando ele subiu naquela falsa figueira, estava apontando para a vida dele, que ele tinha um mau testemunho. Mas uma posição daquele homem, naquela época, naquela cidade, tomar a decisão de subir numa árvore, é porque a situação da vida dele estava totalmente terrível, irmãos. Mas ele reconheceu que precisava de mudança. Ele reconheceu que precisava de mudar o quadro da sua vida, porque a vida que ele estava levando, o testemunho que ele estava levando, não ia levar ele a nada. Mas então ele subiu naquela árvore, procurou Jesus. É interessante que Jesus estava passando naquela árvore, naquele momento, naquela rua, e Jesus viu alguém lá em cima. O que é que Jesus falou para ele? Ei, Zaqueu, desce daí agora. Hoje mesmo eu estarei contigo lá na sua casa. Nós vamos para a comunhão, nós vamos conversar, nós vamos orar junto, nós vamos receber muito mais. É tão interessante que quando ele recebeu essa palavra de Jesus, ele desceu imediatamente. Mas quando ele desceu com muita alegria. Quando Jesus falou para ele que ia lá na casa dele, ele recebeu Jesus com muita alegria. É tão interessante, irmãos, que quando Jesus vê aquele cidadão, aquele homem, Zaqueu, naquela árvore, e Jesus falou para ele: desce daí, Zaqueu, porque hoje mesmo eu vou mudar a sua história. Desce daí, Zaqueu, porque hoje mesmo eu mudarei o seu testemunho nessa cidade. Desce daí, essa árvore representa o seu testemunho, essa árvore representa a sua conduta, a sua vida. Frutos ruins você tem carregado, mas hoje eu cheguei aqui para mudar a história da sua vida. Diga aleluia. E quando Jesus chegou diante de Zaqueu, ele disse: desce hoje, porque hoje eu vou na sua casa, mas na sua casa vai ter salvação. Irmãos, não importa a situação que nós vivemos, não importa como nós fomos no passado, o importa agora que a sua vida foi mudada e você está cheio de testemunho de vida. A sua história, a sua casa foi mudada, porque você encontrou Jesus, e Jesus te chamou pelo nome, e disse: hoje mesmo eu estarei contigo, estarei na sua casa, e vou transformar a sua vida. Você será nessa cidade um testemunho de vida. Nós somos testemunho de vida. Oh, meus irmãos, o que aconteceu na vida de Zaqueu foi um testemunho de transformação. E quando Jesus disse isso, que estaria na casa juntamente com ele, o povo ficou escandalizado. Mas como? Jesus, ele é um pecador. Jesus, como assim você vai estar com ele? Não.
Mas Jesus disse: eu vou estar lá com ele. Porque Zaqueu não é um Zaqueu conhecido como ladrão. Zaqueu é uma pessoa conhecida como puro e correto. Eu transformei a vida dele, por isso eu estarei na casa dele hoje. Irmãos, onde há o toque do Senhor, há poder de transformação. Onde Jesus toca, há mudança. Não tem como Jesus passar no nosso meio, não tem como Jesus passar entre nós e nós não sentirmos algo na nossa vida mudada. Onde Jesus passa, Ele muda, Ele transforma. Olha, tanto que foi genuína a transformação de Zaqueu. Olha lá no capítulo 19, versículo 8. Zaqueu 19, versículo 8. Perdão, irmão, estou falando de Zaqueu aqui, falei Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 8. Agora sim, né, irmãos? Aleluia. Olha só, extremamente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar, olha só, aos pobres a metade dos meus bens. O que ele diz? A metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, se alguém eu defraudei, sabe o que ele diz? Restituo 4 vezes mais para essas pessoas. Diga assim comigo: uau! Onde Jesus toca, a transformação. Aquele camarada amava o dinheiro, aquele camarada Zaqueu amava as suas riquezas, e quanto mais ele tinha, mais ele queria. Mas Jesus foi lá e tocou nele, e o que ele disse? O que tenho hoje, eu vou dar a todos os pobres, e todos aqueles que roubei, ao poder da transformação, eu vou restituir cada um 4 vezes mais. Irmãos, veja bem, quando temos um encontro genuíno com o Senhor, nós temos uma vida de transformação. As pessoas imediatamente começam a olhar você e começam a perceber a diferença da sua vida. Continuando o texto aqui, versículo 9 de Lucas, capítulo 19, olha só o que Jesus disse para ele. Então Jesus disse: hoje, era amanhã, irmãos? Era depois da manhã? Não, era hoje. Quando Deus toca em alguém, quando Deus chama alguém, a transformação não é para amanhã, é para agora, é para hoje. Olha só, hoje haverá salvação nesta casa. Continuando, olha mais ainda, porque também este reconhecido como Zaqueu, eu dou a ele, e eu chamo ele como filho de quem, irmãos? Filhos de Abraão. Tem algo poderoso aqui, irmãos. Um homem que era reconhecido na sociedade como ladrão, corrupto, foi tocado por Deus, foi transformado por Deus, recebeu uma nova identidade em Cristo Jesus, houve mudança no seu interior, mas ainda Jesus tinha mais para ele. Jesus disse: eu reconheço hoje você, hoje, agora, como filho de Abraão. Nós sabemos que Deus sempre manteve uma aliança com Abraão. Deus sempre agiu de graça com Abraão. E Ele estava dizendo ao Zaqueu naquele momento: eu te coloco na posição de filho de Abraão. Então todas as promessas do meu pai, que foi feita a Abraão, hoje, agora, eu estou te dando todas essas promessas para você desfrutar. Irmãos, quando encontramos o Senhor na nossa vida, nós recebemos mudança no nosso interior, e a nossa vida ela é transformada.
E quando a nossa vida ela é transformada, sabe, irmãos, há mudanças de testemunhos, e nós passamos a testemunhar o nome de Jesus. Mas muito mais, quando nós encontramos Jesus, Jesus coloca na mesma proporção de Abraão. Tudo que Abraão recebeu, você vai receber da parte de Deus. Diga glória a Deus. Tudo que Abraão recebeu Abraão recebeu, Zaqueu começou a receber, e o nome dele, a vida dele foi transformada, a vida dele foi mudada. Diga glória a Deus. Há salvação para essa cidade, há salvação para o seu lar, há salvação para a sua casa, para a sua família, saiba disso, e Deus vai usar o seu testemunho para mudar histórias de geração nessa cidade. Oh meu irmão, além disso, você recebeu todas as promessas de Deus, você recebeu todas as promessas de Abraão, aquilo que Deus prometeu para Abraão, Deus prometeu para a sua vida, e Ele vai cumprir nos dias de hoje para a sua vida. Você vai ter então um testemunho de um casamento feliz, você vai ter então um testemunho de filhos abençoados, você vai ter um testemunho de vida financeira abençoado, você vai ter um testemunho de vida, de ministérios, de chamado de Deus abençoado. Você vai ser frutífero, porque Deus liberou isso para Abraão, e Deus libera para a sua vida no dia de hoje. Aleluia, aleluia, irmãos. Há um testemunho de Cristo para nós sustentarmos nesses dias aqui, há um testemunho de vida para nós testemunharmos nessa cidade, em Rio Preto, e vidas, famílias serão mudadas, porque quando elas olharem para você, eles vão ver a luz, vão ver o sal, vão ver a diferença, vão ver a transformação, vão ver a mudança. Quando olharem para você, vão ver Cristo Jesus nela, em você. Há Cristo Jesus em nós. Olha para o seu irmão, fala assim: meu querido irmão, você é a imagem e semelhança de Jesus. Dá um sorriso para o irmão aí, dá um sorriso para o irmão de Cristo aí. Aleluia. Oh meus irmãos, nós somos esse testemunho vivo de vida do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então, quando Jesus encontra, a mudança não é para amanhã, não é para depois, o encontro é para hoje, a mudança é para hoje. A sua história muda hoje, a partir do momento que você faz como Zaqueu: Senhor, eu vou descer dessa árvore porque eu creio, eu recebi essa promessa do Senhor, eu recebo agora que a minha vida vai ser mudada, por isso eu desço com alegria e prazer, porque nunca mais serei o mesmo. Dentro de nós temos que ter prazer e alegria para testemunhar o nome do Senhor Jesus. E quando nós testemunhamos o nome do Senhor Jesus, nós temos alegria, e essa alegria vai contagiar outras pessoas, e outras vidas serão transformadas. Diga glória a Deus. Primeiro testemunho poderoso de transformação. Segundo ponto, segundo testemunho, a mulher samaritana, testemunho de realização. Diga assim comigo: testemunho de realização. João capítulo 4, versículo 5. João 4, 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera aos seus filhos José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Diga assim comigo: por volta da hora sexta. Nisto veio a mulher samaritana tirar a água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não dão com os samaritanos. Olha só, até aí tá bom, irmãos. Veja essa história. Irmãos, guarda aí, hora sexta. Diga assim comigo: hora sexta. Esta hora sexta, nos dias de hoje, está representado entre 11 horas e o meio-dia.
Veja bem, vamos conhecer a história dessa mulher samaritana. Por que essa mulher foi nesse horário? Sabe por que essa mulher foi nesse horário? Alguns irmãos já sabem. Porque não tinha ninguém. Uai, falei igual mineiro agora. Isso é natural, flui, irmãos. Mas voltando aqui. Olha só. Entenda algo. Por que ela não queria encontrar ninguém? Porque o nome dela estava falado dentro daquela cidade. E estava bem falado, irmãos. Estava muito falado. E veja bem. As mulheres daquela época, elas que buscavam águas nos poços, para preparar a casa, para preparar a comida. E essas mulheres, elas iam na primeira hora, na parte da manhã, buscar água. Mas aquela mulher samaritana foi às 11 horas ao meio-dia para buscar, porque ela não queria encontrar nenhuma mulher. Porque todas as outras estavam fuxicando, fofocando, falando mal dela, falando da vida dela, e ela não queria mais isso. Aquela mulher samaritana, ela tinha um sonho. Todas as mulheres, hoje, infelizmente tem mudado muito isso, mas todas as mulheres daquela época, o maior sonho delas era um casamento. O maior sonho dela era se tornar realidade, um casamento com um homem. E ali junto eles avançassem, adquirissem filhos e vivessem felizes. Era o sonho da mulher, casar e ter filhos, viver uma vida feliz. Aquela mulher passou por primeiro casamento, até começou bem, mas começou um desapontamento, e nesse desapontamento, ela se separou, o marido dela se separou dela. Então, o sonho dela ainda permaneceu, continuou. E ela sonhou novamente, eu quero me casar, eu quero ter filhos, e eu quero viver uma vida alegre. Ela casou novamente, casou pela terceira vez, na terceira para a quarta vez, o nome dela já começou a ser falado. Sabe aquela mulher lá? O problema não é os maridos, o problema é ela. Aí a Dona Maria começou a falar com a Sebastiana, falar com a Dona Jona, falou com a Cleusa e foi espalhando. O nome dela foi se espalhando em toda a cidade. E ela ouviu esses boatos e começou a entristecer o seu coração, a sua vida. Ela se entristeceu. Então, o nome que ela carregava naquela cidade não era de uma mulher feliz, realizada, mas era de uma mulher frustrada, que o problema não era os maridos, mas o problema era ela. Irmãos, ela chegou no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e o milagre aconteceu naquele momento, naquela hora. E quando ela chegou lá, ela ficou espantada, porque tinha um homem lá, tinha alguém lá, falou, mas ninguém vem nesse horário, eu já venho anos e anos aqui, tempos e tempos, nunca encontrei ninguém. Irmãos, e Jesus falou para ela, mulher, dá-me de beber. E ela assustou, não, como assim eu vou te dar de beber? Eu sou uma mulher samaritana, e não há um bom relacionamento entre os samaritanos e os judeus, como assim? Não. O que Jesus falou? Mulher, se você soubesse quem eu sou, você daria de me beber. Mas o que tem dentro de mim é muito maior do que essa água que está no poço. Irmãos, aquela mulher ficou espantada, mas aquela mulher creu. Como assim? Há algo para me dar? Então eu quero. O que o Senhor falou, resumindo a nossa história por causa do nosso tempo? Hoje, dentro de si, há um manancial de água viva. Hoje, dentro de você, houve mudança, houve transformação. Mas antes que acontecesse isso, Jesus perguntou a ela assim, oi mulher, porque já houve 5 maridos, já tivesse, e esse que agora tens não é o teu marido, isso procede com verdade? Ela falou, sim Senhor, eu passei por várias frustrações, e a minha vida foi
e o meu nome está falado no meio das pessoas. E as pessoas têm falado que o problema sou eu. Mas Jesus diz: hoje eu vou mudar o quadro da sua história e da sua vida. Eu estou entrando dentro da sua vida para transformar o seu interior. E quando o nosso interior, irmãos, ele é transformado, visivelmente, o nosso exterior, ele manifesta. O nosso exterior, ele manifesta quem nós somos. Se nós temos vida de Deus dentro de nós, nós manifestamos vida de Deus. Aquela mulher não tinha vida, estava angustiada, triste, mal amada, mas ela encontrou o maior amor. Jesus é o amor é uma pessoa, e esse amor é Jesus para a sua vida. Quando encontramos Jesus, tem mudança, tem transformação, tem restauração, tem vida, tem realização. Quando encontramos Jesus, sonhos são transformados. Eu quero dizer para você, se algum sonho seu não foi conquistado, eu quero te dizer, hoje, nessa noite, você vai sair daqui com outra expectativa dos seus sonhos. Porque Jesus encontrou você, e porque Jesus transformou o seu interior, e Ele está dizendo nessa noite, ainda eu tenho sonhos para entregar nesse lugar, e os seus sonhos serão concretizados. Aleluia. As palavras do Senhor, as promessas que Deus falou para você, não vai voltar em vão. O que Deus falou para você, Ele vai concluir nesse tempo e nessa geração para a sua vida. Qual é a minha posição, Marcos? De crer, eu creio. É como aquela mulher, ela creu, então ela recebeu vida, transformação no seu interior. E é tão interessante, que quando aquela mulher volta para a sua cidade, a Bíblia conta que ela, olha o testemunho de transformação quando Jesus toca em alguém. É visível quando Jesus transforma. E nós vemos no encontro, como as pessoas entram na sexta-feira e saem no domingo. Poderoso, né, irmãos? Olha só, e quando aquela mulher recebeu a transformação no seu interior, aquela tristeza, aquela angústia se tornou paz e alegria. Ela largou tudo ali que estava fazendo, esqueceu que estava pegando água para fazer almoço, saiu correndo para a cidade. E quando ela correu, chegou na cidade, as pessoas olharam para ela e falaram: ó, o que aconteceu com a mulher samaritana? O que aconteceu que ela não está mais triste? O que aconteceu com a mudança de vida dela? Ela está diferente, tem uma luz diferente aí. Ela falou assim: ei, eu sei o que aconteceu comigo, e o que aconteceu comigo está lá no poço. Quem quer receber, vem comigo. Houve uma multidão de pessoas correndo atrás daquela mulher. Imagina, multidões de pessoas correndo atrás daquela mulher, porque viu a transformação, chegou lá, encontraram Jesus. E muitas outras pessoas foram transformadas naquele lugar. Quando as pessoas olharem para você, sabe, irmãos, nós não devemos ser a luz escondida, mas nós devemos manifestar a luz de Cristo. Deixa a luz brilhar dentro de você, porque as pessoas vão vir correndo e vão querer saber desse Jesus. E sabe o que vai acontecer? Elas vão para o encontro também. Irmão, a sua célula vai começar a levar muitas pessoas para o encontro. Só alguns que creram. A sua célula vai levar muitas pessoas para o encontro, porque dentro de você houve transformação, porque dentro de você é a luz brilhando de um Deus vivo. E nós não vamos esconder, não tem lugar para esconder aqui não, mas nós não vamos esconder, irmãos. Nós vamos manifestar a luz de Cristo e vamos brilhar, brilhar, brilhar. E as pessoas serão atraídas. E sabe a palavra que o pastor Marcelo recebeu aqui, essa visão que ele teve, que nós vamos mudar de prédio. Eu quero te falar, nós vamos mudar muito mais rápido ainda.
Quando o pastor Marcelo falou desse prédio, o Senhor me deu um número de pessoas. Nós vamos para 500 pessoas. Logo depois, nós vamos mudar de prédio e nós vamos para os milhares. Fala para o seu irmão, meu querido irmão, não me leva a mal, mas se você tem andado de Fusca, se a sua fé está como Fusca, o Senhor quer trocar o seu carro hoje. A sua vida vai acelerar no tempo de agora. Você vai acelerar e a sua célula vai crescer. E nós vamos ter tempo de transformação no nosso meio. Vamos ter curas, vamos ter milagres, vamos ter sinais, vamos ter paralíticos levantando, vamos ter cegos enxergando, vamos ter sinais de Deus no nosso meio. Oh, xaraba, xalararabas. Oh, Espírito de Deus, nós temos que estar, oh, irmãos, abertos para o Senhor nos usar. Sabe o que acontece conosco? É porque nós damos limite ao Senhor. Como que eu dou o limite? Você sabe que você dá limite. Quando você está lá na sua casa, você começa a fluir no Senhor, você para. Falando, até aqui está bom, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora, quando eu removo a tampa, eu começo a orar, buscar o Senhor. E a hora que eu oro, olhe para as horas, já passou as horas, já fluiu, já recebi da parte de Deus. Você vai ser profeta de Deus na sua célula, na sua casa, na sua família. Você vai fluir. Fala assim para o seu irmão, querido irmão, eu sou profeta de Deus na sua vida. E em nome de Jesus, tem a tampa aí, a tampa da panela. Amém? Irmãos, é de imensa. É igual uma história, eu estou terminando com os irmãos aqui, meu Deus. Glória a Deus, eu tenho. Aleluia. Mas, veja bem, quem já viu um domador de pulgas? Um circo de pulgas? Quem já viu dessa história aí? Diga glória a Deus. Tem irmãos antigos aí que já conhecem essa história. E chegou numa cidade, né, pastor Marcelo? Um certo circo. E o circo era o controle das pulgas. E aquele domador tinha o controle de todas elas. Todo mundo queria saber, rapaz, que homem espetacular é esse? Chegaram uma multidão lá dentro do circo. E todos sentaram e tinha três pulgas, cada uma em um local diferente. E ele disse, eu vou começar daqui a pouco, mas essa pulga aqui, ela vai pular desse momento, desse tamanho. Essa outra vai pular desse jeito. Essa outra vai ficar desse jeito. Vocês acreditam? O povo duvidou. Eu falei, não, isso não vai acontecer. E ele bateu o pé. E a primeira pulga pulou. E ela pulou dessa altura. Diga assim comigo, uau. Eita, irmãos, esse cara é domador, hein? Falou, vou para a segunda. Você está duvidando? Ele foi lá. Opa! Ela pulou em uma certa medida. Fala, irmãos. Aí veio a terceira. Fala, essa vai pular muito maior ainda. Falei, é mentira, eu não acredito num negócio desse. Vai pular. E ele fez. E era o que, irmãos? Pulou, todo mundo ficou de pé. Fique de pé e aplaude aí. Ah! Aleluia! Irmãos, glória a Deus. Só que nós estamos parecendo com essa pulga com o Espírito Santo. Hoje o Senhor falou, vamos orar, vamos comigo. Ô Senhor, eu vou. Aí você vai ter uma certa medida. Pulou, tá bom, Senhor. Estou satisfeito. Mas o Senhor olha para nós e fala, não, tem uma segunda medida. Lembra do rio que o pastor Marcelo falou? Dos côvados, tem uma segunda medida. Então eu vou, Senhor. Tá bom, Senhor. Hoje eu recebi da parte de Deus. Mas ele foi para a terceira medida e pulou mais alto ainda. Oh, aleluia. Mas o Senhor olha para ele e fala, meu filho, tira a tampa. Tira a tampa que impede você mover no meu espírito. Porque eu vou te levar para o outro lado. E o outro lado, você vai fluir numa nova medida ainda maior para a sua vida. O
que o Senhor fará nos nossas vidas, de agora para frente, irmão, será coisas sobrenaturais. Mas só vão fluir, avançar, só vão crescer aqueles que removeram a tampa. Quem não removeu a tampa, eu vou te falar algo, vai ficar para trás. Mas hoje o Senhor está te chamando para fluir num testemunho de vida. Vai fluir. Nós vamos fluir nesse tempo de vida, irmãos. E para encerrar com os irmãos, se eu achar aqui onde eu... Oh, aleluia. Testemunho aqui, irmãos, é um cego de nascença. E esse testemunho aponta para um testemunho poderoso e de milagres. João capítulo 9, versículo 1. E caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daqueles que me enviou. Façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, e quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito o lodo com a sua saliva, aplicou aos seus olhos cegos. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Até aí tá bom, irmãos. Para nós concluirmos hoje, para nós entrarmos na etapa do fluir da vida de Deus, e você vai entrar com outra medida, com outra proporção na sua vida. Sabe o que aconteceu com aquele cego? Nós temos algumas transformações. De Zaqueu foi na hora, instantâneo. Daquela mulher foi na hora, agora, naquele momento. Mas nós temos o cego de Jericó. E olha só, esse cego, Jesus olha para ele e fala: gospe lá no chão, faz o guspe, faz o barro, coloca naqueles olhos dele e manda ele lavar onde? No tanque de Siloé. Aquele tanque, então Jesus estava na cidade, a cidade está no lugar mais alto. E para aquele cego, na onde que Jesus estava, mais ou menos, para aquele cego chegar até o tanque, ele deveria descer a serra por 1 quilômetro. Mas não era qualquer uma descida, porque naquele lugar tem muitas pedras, muito cascaio solto. Mas Jesus falou para ele: vai lá e lava. Jesus não falou para ninguém que estava aí: leva esse cego lá no tanque. O que Jesus falou? Vai lá e você mesmo lava os seus olhos naquele tanque. Irmãos, aquele homem poderia olhar para a situação da vida dele e olhar: como que eu vou chegar lá? Como que eu vou descer até naquele lugar? Aquele homem não viu Jesus, nem o conhecia, mas ele ouviu a voz de Jesus: vai e lava os seus olhos lá no tanque. E aquele homem saiu daquele lugar e foi até o tanque. Sabe o que acontece na nossa vida? Aquele cego, primeiramente, aquele cego poderia desistir no meio do caminho. Poderia falar: não vou. Não vou dar conta, eu vou cair, vou bater a cabeça numa pedra, eu vou morrer. Esse homem é louco, eu sou cego, como que eu vou chegar lá? Sabe o que acontece, irmãos? Quando Deus quer sustentar um testemunho na sua vida, muitas das vezes nós duvidamos daquilo que Deus tem para nós.
e desistimos à beira do caminho. Desistimos no meio do caminho. Quando o Senhor falou que o seu casamento será o melhor casamento, quem falou foi o Senhor. Hoje em dia é muito fácil para os casais. Então, cada um leva a sua vida, cada um vai para um lado, pronto, resolvido. Pronto. Mas não é assim. Aquilo que Deus testificou para a sua vida é para você sustentar o testemunho do milagre de Deus na sua vida. E quando você sustenta esse testemunho do milagre de Deus, o nome de Jesus é glorificado. As pessoas veem a mudança. A pior coisa, irmãos, é vivermos uma cegueira espiritual. Mas hoje o Senhor quer tirar toda a miopia, toda a cegueira, toda dúvida que está sobre você, e vai dizer para você: lava os seus olhos agora, lava os seus olhos, o que eu prometi para você, eu vou cumprir, e você vai testemunhar o que eu fiz na sua vida, você vai testemunhar o que eu fiz na sua casa hoje, agora. Aquele homem então foi ao encontro do poço, e quando ele lava, ele abre os olhos, imediatamente ele começa a enxergar. Todos naquela região conheciam ele, todos. Imagina uma pessoa cega e nascença, irmãos. Você acha que ela lavou, abriu os olhos e ficou parado? Não. Ela lavou os olhos, abriu os olhos. Quando ela viu, ela estava enxergando. Então ali houve um grito de muita alegria, uma explosão de alegria. Eu voltei a enxergar, eu estou vendo novamente. E todo mundo parou, falou: o que aconteceu? E perguntou para ele: quem fez isso na sua vida? E ele falou: eu não sei, mas é um camarada chamado Jesus que está lá na cidade. Quem quer o seu milagre, vai até ele. Testemunhos muda situações, circunstâncias. Testemunha muda ambiente. Testemunhas muda vida. Na sua célula você vai transformar as pessoas que estão lá no seu bairro, na sua rua, por causa do seu testemunho. Um testemunho de vida. Nós estamos aqui, irmãos, para sustentar um testemunho de vida. Nós estamos aqui para testemunhar o que Jesus fez nas nossas vidas. Eu estava orando hoje pela manhã e o Senhor me deu essa palavra. Eu sempre gosto de anotar para não esquecer, porque eu esqueço rápido. Instantinho eu esqueço, irmãos. E eu gosto de anotar, eu anoto no caderno. E eu anotei ali no celular rapidamente. E o Senhor me diz isso. Se de fato nós queremos a presença de Jesus, e a presença de Jesus não tem transformado a nossa vida ao ponto de mudar o nosso testemunho, é porque o nosso relacionamento com Jesus tem sido apenas um relacionamento de emoções. Olha só, se de fato eu tenho buscado ao Senhor, mas o meu casamento não tem sido mudado, a minha vida financeira, a minha vida profissional, meu chamado de Deus não tem mudado, a minha vida pessoal não tem mudado, é porque eu tenho buscado Jesus no nível das emoções. Mas hoje o Senhor olha para você e fala: você vai eliminar essas emoções da sua vida, e você vai buscar o Senhor no Espírito, porque quando você começar a buscar o Senhor no Espírito, então a sua vida verdadeiramente será transformada. O Senhor está chamando você aqui nessa noite, e você vai receber algo da parte do Senhor nessa noite. Mas Deus quer que você saia além das suas emoções. Vai além. Aqueles que tocam no Senhor, sabe como que ele toca? Porque eles adoram o Senhor no Espírito e em verdade. Somente os verdadeiros adoradores são transformados.
Somente pessoas que verdadeiramente têm clamado ao Senhor têm resultado de mudança de vida. E hoje o Senhor te trouxe aqui para mudar situações da sua vida, e você nunca mais será o mesmo. Você vai dar testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. Chega! Não é para amanhã, não é para depois, é para agora, é para hoje. Mudança de vida. Vamos ficar de pé nessa noite. E nós vamos passar para a parte do mover de Deus. Mas eu gostaria de chamar o pastor Marcelo para direcionar. Mas sabe de uma coisa, meu querido? Há um avivamento vindo sobre nós. Eu recebi uma visão. E eu tive essa visão. Assim como a corça, ela corre, pastor, corre atrás da água.